Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui o nosso desafio do nosso tópico 1 do Google Cloud Foundation, tá? Que trata sobre a parte de Cloud Computing Fundamentals, tá? A parte fundamental aí de computação em nuvem, certo? Então esse é o desafio do nosso tópico 1. Ele é, ele é o ponto-chave aí para você receber a tua primeira badge, tá? Concluiu todos os outros laboratórios, vocês vão receber a badge do curso 1 e a skill de habilidade da Quest 1, tá? Então, vamos lá. Qual que é o cenário desse desafio? O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que criar uma instância para um projeto chamado Jump Host. Vocês vão ter que criar um cluster de serviços do Kubernetes e posteriormente configurar um balanceador de carga HTTP, tá? Vamos utilizar aí meio de forma híbrida aí, né? Tanto linha de comando como console, tá? E não tem muito segredo também, tá? Os scripts que vamos utilizar, eles estão também em um PDF na atividade lá no Classroom, tá? E vocês podem executar isso aí para estar concluindo aqui esse desafio. Previsão aqui de 1 hora, tá? Mas geralmente conseguimos aí finalizar antes, né, do tempo. Então vamos abrir aqui o nosso GCP, tá? Aqui no desafio, geralmente ele dá aqui algumas informações que vamos precisar durante aí a execução do nosso laboratório, né? Perfeito. Então vamos lá. Vamos aqui para nossa task 1, tá? O que ele pede na task 1? Criar uma instância do projeto de um host, tá? Então vamos criar essa instância. Ele pede para eu dar o nome na minha instância de Nucleus Jump Host 868, tá? Isso aí vai ser um nome exclusivo para vocês. Vamos utilizar o tipo de máquina do tipo F1 micro, tá? Com a imagem padrão Debian Linux, tá? Então aqui não tem muito segredo não, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa instância de VM, né? Vamos no nosso menu de navegação, Compute Engine e VM Instances, tá? Isso é um tipo de máquina virtual, tá? Você pode clicar aqui em Create Instance, porque não existe nenhuma ainda, né? Mas eu vou clicar aqui em cima, ó. O nome da nossa instância, ela vai ser o que minha tarefa está sugerindo, né? Vou copiar aqui do lado, ó. Instance Name, Nucleus Jump Host 868. Eu vou colar aqui no lugar do instance, tá? Não pode ter o excesso de espaço, não dá erro, tá, pessoal? Lembrando sempre disso, certo? É, Ele pede para colocarmos em alguma região específica. Aparentemente não. Aparentemente não. Tá? Então vamos manter aqui na região padrão que o teu laboratório informar. Tá? Opa, cliquei em alguma coisa sem querer aqui, pessoal. Não, desculpa. Desculpa. Apertei Enter sem querer. Tô excluindo já aqui. Bom, pessoal, eu bati o dedo sem querer aqui no Enter, ele criou a instância, tá? Demorou um pouco para deletar, tá? Então vamos lá. Vamos criar uma nova instância, tá? Vamos colocar o nome, né? Ah, aqui, pessoal, vamos observar o seguinte. Eu tinha falado da região, né? Manter o padrão, mas eu estava observando aqui enquanto deletava. Na Task 2, por exemplo, ó, ele já me dá uma região aqui. Então vamos utilizar a nossa máquina na central, tá? Vamos utilizar a nossa máquina aqui na central mesmo, igual a minha já está aqui.
e a zona na B, igual já deu automático para mim, tá? O tipo de máquina aqui, ó, no Machine Configuration, tá? Eu vou do E2, eu vou até N1 e aqui no Machine Type eu vou colocar F1 Micro, tá? A imagem no boot de disk vai ser o deb, igual já pede a tarefa. E o restante eu posso manter como padrão. Eu costumo selecionar aqui o file para liberar ali o acesso externo, né? Mas não vai ser necessário, mas é um costume mesmo meu, tá? Então vamos clicar aqui em Create e vamos aguardar aqui a criação da nossa VM. Tinha dado um erro aqui para deletar, mas já foi feito esse delete aí. Vamos aguardar aí a criação da nossa VM. Perfeito, pessoal. Nossa VM foi criada. Vamos lá checar, né? Task 1. Agora vamos para Task 2. Task 2 ele pede para criar um cluster de serviços do Kubernetes, tá? Então nós vamos realizar essa tarefa por linha de comando, tá certo? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso shell. Continue. Tá? Ele pede aqui, ó, para nossa zona para criar o cluster na central 1B, tá? Vamos nos atentar a isso. Deixa eu aumentar aqui o nosso texto, tá? Então vamos lá, ó. Comando para criar o nosso cluster vai ser o gcloud config set compute /zone, tá? Aí aqui nós vamos setar em qual região que vai ser e qual zona vai ser criado o nosso cluster, que vai ser na US Central 1B, tá? Então, vou colocar aqui, ó, US Central 1 hífen B, tá? Aqui no meu caso, vocês precisam observar o de vocês, tá? E vou dar Enter. Vou autorizar. Beleza, foi a propriedade que foi atualizada, foi configurada. Aí agora nós vamos criar o nosso cluster. Então, gcloud container clusters create nosso cluster de nome cluster 1 e enter, tá? Aí aqui o nosso cluster será criado, tá, pessoal? Aqui demora um pouco, tá? Vou pausar o vídeo e volto já já para dar continuidade. Bom, pessoal, nosso cluster foi criado, tá? Ele mostra aqui as informações, nome, localização, a versão, o IP master, o tipo, tá? E o status que está, como username, né? Tá ativo aí, tá funcionando. E o número de nodes aí de 3, tá? Se você quiser visualizar aqui também, né, ó, se você for aqui, deixa eu atualizar aqui as nossas instâncias de VM aqui, ele vai aparecer aqui algumas, né, por causa do número de nodes, né, ó, foram criadas, tá? Então, continuando aqui, tá, vamos lá validar nossa tarefa, criado o nosso cluster. Opa, desculpa, tem mais coisa para fazer aqui ainda, né? Criamos o cluster primeiro, tá? Agora nós vamos usar o container do Hello App, que é esse cara aqui, tá? Do Docker, como um marcador de posição que será substituído pelo trabalho da equipe mais tarde, tá? Então vamos lá, voltando lá no nosso Cloud Shell, deixa eu limpar aqui a tela. Gcloud container clusters get credentials cluster 1. Vamos criar uma credencial para o nosso cluster. Tá? Foi gerado. Agora vamos utilizar o comando kubectl, que é do Kubernetes, né? Vamos expor a porta, expose, deployment, kubectl, expose,
deployment, hello server, com parâmetro type, que recebe, load balancer, com parâmetro port, que é a porta que está oferecendo aqui, ó, para nós, 8080, tá? Port. Não, pessoal, desculpa, tá? Esse comando que ele vai depois, ó. Tem um antes ainda, ó, tá? É o kubectl create deployment hello server parâmetro image, aí é aquele link lá, tá, ó, que é esse cara aqui, ó. Vamos copiar ele aqui e colar aqui e dar um enter, tá? Foi criado aí. Agora sim que nós vamos expor ele na porta aqui para mim, 8080, tá? Então nós vamos digitar esse comando aqui, ó, kubectl expose deployment hello server, o type load balancer na porta 8080, tá? E enter. O serviço foi exposto, está exposto na porta 8080, tá? Agora sim, nós podemos checar aqui a nossa tarefa. Ainda não foi. Às vezes demora um pouco aqui, tá, pessoal? Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Bom, pessoal, checou aqui, tá? Ele demora alguns minutinhos, tá? Normal. Hoje demorou um pouquinho mais do que o normal, né? Mas se acontecer com vocês, esperem aí pelo menos um minutinho aí que ele vai checar a tua tarefa, ok? Já apontou aqui 40 pontos. Agora nós vamos para a nossa task 3, que nós vamos configurar um balanceador de carga HTTP, tá? Então, antes de mais nada, esse balanceador de cargas aqui, nós vamos utilizar um servidor de web Nginx, tá? Para exibir o site. Então, ele precisa garantir que o ambiente esteja totalmente tolerante a falhas. Então, nós vamos criar um balanceador de cargas HTTP com um grupo gerenciado de instâncias de 2 servidores da web Nginx, tá? Então, nós vamos usar esse código aqui abaixo, nesse script, tá? Que esse script, ao ser executado lá adiante, ele vai realizar as atualizações do apt-get update, o install do Nginx, tá? Aí eles vão startar o Nginx, o servidor, e mais alguns parâmetros a serem utilizados aqui adiante, tá bom? Então vamos copiar esse cara aqui e vamos executar aqui no nosso shell, tá? Deixa eu limpar a tela, aí vocês podem colar aí e dar um enter, que ele vai deixar a ponto de ser executado posteriormente, tá? Aí agora aqui, ó, no nosso desafio, ele tem um grupo de situações a serem feitas aqui, ó. Nós vamos criar um modelo de instâncias, depois vamos criar um pool de destino, vamos criar um grupo de instâncias gerenciadas, depois vamos definir uma regra de firewall chamada Grant TCP Rule 445, tá? Isso aí cada um vai ter o seu nome específico, por isso que ele está em amarelo aqui, tá? Para permitir o tráfego na porta 80 TCP. Depois nós vamos criar uma verificação de integridade. Depois criar um serviço de back-end e anexar o grupo gerenciado de instâncias na porta chamada HTTP 80. Depois vamos criar um mapa de URL e direcionar para ele o encaminhamento de solicitações do proxy HTTP. E por último, criar uma regra de encaminhamento. Tá? Vamos fazer isso tudo em linha de comando, certo? Então, todos os scripts eles estão no PDF lá na nossa tarefa, tá? Para que vocês se orientem aí, perfeito? Agora nós vamos criar um modelo de instâncias, né? Então vamos utilizar aqui o seguinte, ó, gcloud compute instance
templates, create web, o nome aqui, tá? Web server template, tá? Aí eu vou utilizar esses parâmetros aqui, ó. Se eu digitar o barra invertida e dar um enter, ele vai deixar eu digitar os parâmetros na outra linha, tá? Para você organizar aí o script. Então eu vou digitar aqui meu primeiro parâmetro aqui, ó. Metadata from file startup script, que é o nosso startup.sh, que é aquele script que executamos lá no início, tá? Aí espaço, barra invertida, enter. Próximo parâmetro, network. Vamos utilizar a default, barra invertida, enter. Próximo parâmetro, a imagem, machine type, é do tipo G1 small, certo? Barra invertida, enter. Último parâmetro aqui a utilizar, região US central 1, aqui no meu caso, tá? E aqui por fim não tenho mais nada de parâmetros, vou dar enter. E vamos aguardar a execução desse cara aí. Se eu não tiver errado, não errei, né? Não errei nenhum código, foi tudo certo, já até confirmou ali para mim e foi criado o nosso template, tá? Agora nós vamos criar um pool de destino, tá? Vou limpar aqui a tela para criar um nosso pool de destino. Então vamos dar o comando gcloud compute instance groups managed create web server group, tá? Anteriormente criamos o web server template, agora o web server group, tá? Pessoal, da mesma forma que os parâmetros a gente foi por barra, eu também posso ir seguindo da mesma linha, tá? E eu vou fazer isso agora. Vou fazer das duas maneiras para vocês entenderem, tá? Então os parâmetros eu posso ir enfileirando um à frente do outro, ó. Então if base instance if name espaço web server espaço parâmetro size to espaço próximo parâmetro template que nós criamos lá anteriormente, né? Web server template e o último parâmetro região US central 1 e podemos dar enter aqui. Se não tiver nenhum erro de digitação, é para dar certo. Ah, perfeito, tá? Foi criado com sucesso. Agora nós vamos definir uma regra de firewall chamada... Qual que é o nome da nossa regra de firewall? Chamada Grant TCP Rule 445, tá? Então, vou limpar aqui minha tela e vamos lá. Vamos criar nossa regra de firewall para a porta 80 TCP. gcloud compute firewall rules create. Aí vamos pegar lá o nome do nosso cara aqui, ó. Grant TCP rule. Ele está aqui ou está aqui também do lado, ó. Mas vou copiar daqui agora para vocês observarem que não tem problema nenhum, né?
Aí espaço, agora eu vou fazer o esquema de quebra de linha. Tá? E vou digitar meu parâmetro allow para permitir na porta TCP 2.80 espaço barra invertida. Nosso próximo parâmetro na nossa network, tá? Essa regra de firewall será para nossa network default, certo? Agora dá um enter aqui para criar a nossa regra de firewall, tá? Foi criada com sucesso, sem problemas, tá? Agora vamos criar uma verificação de integridade. Nós estamos agora aqui, ó, tá? Vamos criar aí uma verificação de integridade e o comando é o seguinte: gcloud compute http health checks create http basic check enter, tá? Criou aí a nossa verificação de integridade, tá? Esse aí foi criado para que faça essa verificação de integridade para ver se o serviço está tudo certo, sem nenhum problema, se ele é confiável, tá? Agora criou aqui a nossa verificação de integridade. Vamos criar um grupo de instâncias gerenciadas, tá? Vamos agora utilizar o gcloud compute instance groups managed, tá? O nome do nosso grupo vai chamar managed. Vou escrever agora tudo da mesma linha, tá? Set named ports com o nome web server group que criamos anteriormente. Parâmetro named ports na HTTP 2.80 e meu parâmetro região US central 1. Enter. Beleza? Foi criado nosso grupo de instâncias gerenciados. Agora nós vamos criar um serviço de back-end e anexar o grupo gerenciado de instâncias à porta chamada HTTP 80, tá? Vamos lá. gcloud compute back-end services create web server back end, tá? Barra invertida, parâmetro protocol HTTP barra invertida, parâmetro HTTP health checks HTTP basic check barra invertida if de forma global. Perfeito, foi criado aqui,
Tá? Agora, ainda nessa parte de criar um serviço de back-end, temos uma segunda parte, tá? Que é o que? Vamos digitar aqui, ó, gcloud compute back-end services. Né? Nós criamos, agora nós vamos adicionar o back-end ao web server back-end. Beleza, tá? gcloud compute back-end services add back-end web server back-end, tá? Vamos informar os parâmetros, tá? No instance group, que tem o nome de web server group. O instance ali em cima tá errado, eu preciso consertar. Deixa eu ver. Ele não deixa eu voltar ali. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Tá? Vamos digitar de novo ali, ó. Você pular a linha por parâmetro aí é ruim por causa disso, ó. Compute back-end services add back-end web server back-end, tá? Hífen. Parâmetro instance group web server group. Instance group região US Central 1, que é a minha região. Não esqueçam. E o tipo global. Enter. Tá, vamos aguardar a criação. Beleza, update. Agora nós vamos criar um mapa de URL e direcionar para ele o encaminhamento de solicitação do proxy HTTP. Tá? Deixa eu dar um clear aqui. Para isso nós vamos utilizar o comando gcloud compute URL maps create web server map. Vou utilizar na mesma linha porque é só um parâmetro, tá? Então, if default service web server back end. Tá? Criamos aqui o nosso web server map, certo? Agora vamos criar uma regra de encaminhamento, tá? Em 3 etapas, tá? Então vamos lá, deixa eu limpar a tela aqui. gcloud compute target http proxies create o nome http load balance, né, lb proxy, tá? E vamos utilizar o parâmetro
URL map web server map, tá? E vamos dar enter. Criado o nosso URL map. Agora nós vamos utilizar o seguinte comando: gcloud compute forward. Opa, escrevi o gcloud errado ali, ó, tá? Gcloud compute, de novo errado. Gcloud compute forward rules forward. Nossa senhora, meu inglês é péssimo, tá? Desconsiderem. Create, tá? Aí nós vamos ter que buscar o nome do nosso firewall, salvo engano, né? Isso, que é o branch, o meu caso aqui, tá? Branch TCP Rule 445, tá? Colei aqui, ó. Aí vou pular a linha, vou colocar os parâmetros if global. Próxima linha, target, HTTP, hífen, proxy, HTTP, LB, proxy, tá? Barra invertida, último parâmetro. Na porta, deixa eu ver, porta 80. A ports 80. Enter. Perfeito, foi criado. Agora por último, comando gcloud computing forward rules list, tá? Então listamos aí o nosso forward rules, tá? Aí aqui, pessoal, é o seguinte: nós precisamos aguardar a criação do nosso balanceamento de carga por volta de 7 minutos antes de checar a tarefa. Perfeito? Então eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Daqui 7 minutinhos eu retorno para a gente checar junto lá, tá bom? Até já. Bom, pessoal, o meu aqui foi até um pouco antes do tempo, né? Ó. Eu chequei, tá? Deu certo aqui, verdinho, 100 pontos. E o nosso desafio está concluído, tá? Nosso desafio 1. Vocês concluindo aí todos os laboratórios da Quest 1 e finalizando com sucesso com 100 pontos aqui o nosso desafio, vocês vão receber essa skill, tá? Create and Manage Cloud Resources, tá? Seria aqui o nosso primeiro selo de habilidade do Google Cloud. Perfeito? Então, espero que vocês consigam também aí e desejo sucesso e até os próximos módulos. Perfeito? Forte abraço aí. Eu vou encerrar aqui meu desafio, né? Já está concluído. E nos vemos aí nos próximos laboratórios. Forte abraço para vocês aí e até mais.